Olá, filhos amados. E aí, galera da fé? Como é que vocês estão? Estão bem? Vamos bater um papo sobre fé? Vamos crescer um pouco, falar um pouco sobre fé. Mas hoje eu queria falar específico sobre 3 coisas que podem estar bloqueando a sua fé, bloqueando a sua vida espiritual, bloqueando o seu dia a dia, o seu cotidiano. Primeiro, passado, pecado e religiosidade. Ou melhor, pecado, passado e religiosidade. Essas 3 coisas trazem bloqueio para a sua vida. Você sabia disso? Exatamente isso. Bem, nós somos o espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Nosso espírito está sempre pronto. No nosso espírito, nós entramos em contato com Deus. Pelo novo nascimento, o nosso espírito, ele se tornou um com o Espírito de Deus. Mas a nossa alma, que é a nossa mente, vontade, emoção e desejo, ela precisa ser conquistada. A nossa mente precisa ser renovada. E a Bíblia diz que, em Romanos capítulo 12, versículo 2, que quando eu renovo a minha mente, eu experimento de Deus uma vontade boa, perfeita e agradável. Então existe uma vontade de Deus para nós. E essa vontade sempre é boa, perfeita e agradável. Deus não quer nada ruim para os seus filhos, que Ele é nosso Pai. Como é que eu desfruto? Como? Renovando a minha mentalidade. Porque a minha mentalidade é o que traz governo. Sendo que eu preciso governar a minha mente por uma vida edificada no Espírito. E quando eu estou com o meu Espírito edificado através de práticas espirituais, o meu Espírito manda comando para a minha mente que governa a terra. Porque é meu cérebro que diz, se levanta e anda. É meu cérebro que diz assim, bebe água. Então é através da minha mente, que é a minha alma, a alma é a minha mente, é vontade, desejo, emoção, razão. Quem governa na terra é a mente. Mas eu posso ter uma vida governada pelo Espírito, em que, pela minha intimidade diária com Deus, através de um posicionamento diário, de ler a Bíblia, orar, buscar Deus, esse relacionamento, o meu homem espiritual, o meu homem interior vai ficar mais fortalecido e vai mandar o comando para o meu cérebro, dizendo, não é assim, vá por aqui, ande por ali, faça isso. Mas as pessoas que andam bloqueadas são pessoas que têm esses 3 tipos de bloqueios. Ou pecado, ou elas vivem no pecado, ou elas vivem no passado, onde está a depressão, é viver no passado, ou elas vivem na religiosidade. Pecado é tudo que vai contra a natureza, a sua nova natureza em Deus. Tudo que vai contra a sua nova natureza em Deus é pecado, porque a sua nova natureza é da fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Uau, forte isso. Meu Deus. Pega esse código aí, pega essa chave espiritual. Então pecado é uma vida fora da natureza. Pecado é uma vida fora de Deus. Meu Deus. Pecado é errar o alvo. Pecado é viver na incredulidade. É viver fora daquilo que Deus diz. Tudo isso é pecado. Pegou? Vamos lá. Passado. As pessoas que vivem do passado, a maioria delas, porque sofreram algum trauma na sua infância, seja do lado familiar. Então, o diabo sabe que o passado aprisiona algumas pessoas, ele investe muito na família, na criança. Existem pessoas que vivem do passado, não porque eu fui magoado no passado, não porque eu passei tal situação no meu passado. E isso bloqueou ela, de alguma forma,
na mente dela houve um bloqueio. O que é bloqueio? É algo que eu preciso ultrapassar, eu não consigo. Aquilo me impede. Eu vou, chego até aqui e volto. Deixa eu te falar algo. Deus não te chamou para ser represa, não. Deus te chamou para ser rio. E um rio de águas vivas. Água parada da dengue, sabia? Tem pessoas que estão muito paradas. Só retém vida de Deus e não consegue transbordar na vida de ninguém. Por quê? Por causa dos bloqueios emocionais. Por causa dos bloqueios que o passado provocou na vida dessa pessoa. E ela vive inconscientemente bloqueada. Entende? Mas Jesus nos deu a vitória, tanto do pecado, quanto do passado, quanto da religiosidade. E o último bloqueio é a religiosidade. O que é religiosidade? Antes de eu falar da religiosidade, o Espírito me lembrou algo aqui. Quem vive do passado não consegue viver o presente como deveria. Uau, forte essa, hein? Oh, meu Deus. Quem vive do passado não consegue viver o presente como deveria. E ele é bloqueado. E por fim, a religiosidade. O que é religiosidade? Religiosidade é quando o homem governa. Uma pessoa, uma igreja, enfim, um grupo, pode até falar de Jesus, pode até amar Jesus, amar a Deus, mas se o homem está no centro, então não é um evangelho, é uma religiosidade. Aonde o homem governa, onde o homem dita. Em vez dela viver uma vida no Espírito, ela vive dentro de um sistema institucional, departamental. E, por exemplo, para ela atrair o pecador, ela precisa fazer alguma coisa para atração. Não é o poder de Deus que manifesta Jesus que atrai o pecador. É a atração, é o sistema, é o entretenimento. Essa palavra ficou melhor. É o entretenimento, é as ideias do pastor, do líder, enfim, é as ideias. Eu acho que eu vou fazer isso. A alma sugestiona, ela já decide fazer, já vai lá e faz, porque é bom, porque é para Deus. Até certo ponto isso dá certo, sabe? Vai ganhar muita gente para Jesus. Mas o Evangelho é Cristo como caminho, verdade e vida, Deus como Pai e o Espírito Santo como governo em nós hoje. Tá mexendo com você isso, essa palavra? Não se esqueça de compartilhar com mais pessoas e se transbordar. Porque se você não fizer isso, você está sendo uma represa. E Deus não te chamou para fazer represa. Deus te chamou para transbordar. Existe alguém que agora precisa ser transbordado, ser tocado com essa palavra. E automaticamente também transborda. Entende? Então existem pessoas que elas estão dentro de um contexto religioso, de religiosidade, de usos e costumes. Às vezes você pode até não estar em uma, quem sabe, denominação, igreja, sei lá, ou um grupo de pessoas que tem usos e costumes religiosos, com aparência de santidade, não pode isso, não pode aquilo. Ô pastor, o senhor está dizendo, ô Celso, você está dizendo que o evangelho é de todo jeito? Não, quando você tem o Espírito Santo como seu governo e você vive conforme a sua nova natureza, você não quer o pecado. E de passado, você é nova criatura, você não vive de passado. Você traz à memória aquilo que traz esperança, porque tudo foi feito em Cristo. Tudo está em Cristo. Você entende? Então você não vive do passado, você vive em Cristo. E o tempo de Deus se chama hoje. Hoje é o tempo de Deus. Então, voltando à religiosidade, a religiosidade vai colocar o homem como centro de todas as coisas. Mas Cristo, Ele é o caminho e o Espírito Santo, Ele é o governo. A palavra de Deus diz em Romanos 8,14
que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, a graça é o Espírito Santo como centro. E a religiosidade ele coloca o homem como centro de todas as coisas. Por quê? O homem não foi ensinado a ser governado pelo Espírito. O homem foi ensinado a viver uma religiosidade, viver a religião. Mas Cristo não veio nos trazer uma religião, nem veio para que possamos mudar de religião. Ser cristão não é mudança de religião, é mudança de natureza. Uau! Isso é evangelho. Isso é ter Jesus. É uma mudança de natureza e agora eu vivo segundo essa nova natureza. Então eu não vivo em libertinagem. Viver em santidade é viver conforme a minha nova natureza. Por isso que eu não vivo na libertinagem. Então a graça não é uma abertura para a libertinagem. A graça é a consciência do que Jesus fez e agora eu ando naquilo que ele fez. Uma nova vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é a graça, é viver em Cristo. E viver em Cristo é viver em santidade. Não é o que eu faço ou deixo de fazer. É quem eu sou nele. O evangelho não se trata de coisas, se trata de vida. Vida em abundância, vida em Cristo. Então o evangelho é uma vida em Cristo. E quando eu tenho essa vida em Cristo, aí eu resolvo os bloqueios. Os bloqueios são desbloqueados, são resolvidos em Cristo pela fé. Vamos lá. Quando eu estou em Cristo, tem muita gente que está em Cristo, mas não aprendeu a ser desbloqueado, porque não mergulhou na profundidade de uma fé edificada. Uau, foi forte esse código aí, foi pesado. Essa revelação. Tem muita gente que está em Cristo, mas por falta de conhecimento vive uma vida escrava. E Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade desbloqueia, a verdade liberta. Eu estou aqui liberando verdades ao seu coração, para que a fé ative, rompa esse bloqueio. Você não foi chamado para ser represa, mas para ser uma cachoeira. Bum! Você entende isso? Então, Cristo nos libertou do pecado, do passado e da religiosidade. Jesus venceu o pecado. Hoje nós somos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça. Em Cristo não somos pecadores. Somos justiça de Deus. Jesus venceu o pecado. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Romanos 8,15 diz que nós não estamos mais servindo o pecado como se fosse escravo. Gálatas diz que Cristo não é ministro de pecado. Então nós somos justiça de Deus. Não é porque eu não erro, não falho. Eu posso até, quem sabe, vir a pecar, mas eu não vivo no pecado. Pecado é questão de natureza. Posso trocar uma lâmpada, mas vivendo em trocar a lâmpada é o eletricista. Então eu não sou pecador porque eu não vivo no pecado. Eu posso até pecar, mas viver nele não. Pecado tem que ser por acidente. Mas se eu pecar, eu tenho um advogado diante do Pai. Entende? Então Jesus resolveu o problema do pecado. Jesus resolveu o problema do nosso passado. Ficou na cruz. Hebreus 10:17 diz que Deus nem se lembra do nosso passado. Para que você se lembra de algo que Deus nem se lembra? É forte ou não? E religiosidade? A religiosidade é colocar o homem na frente. Jesus, ele é o bom pastor que conduz as suas ovelhas. Sabe qual é a religião perfeita? É Cristo. Simples. Olhou para Jesus, você tem discernimento do que é o Evangelho. Você vive liberto, transformado, salvo.
olhar para Cristo. E a fé me dá acesso a isso. É através da fé que eu sou livre do pecado, é através da fé que eu sou livre do passado e é através da fé que eu sou livre da religiosidade. Forte ou não? Mas você precisa tomar uma decisão e deixar de se procrastinar na sua alma e você começar a andar na liberdade do Espírito, como uma pessoa livre, cheia, livre dos bloqueios emocionais. Que a sua alma precisa ser renovada com a palavra. E fé vem pelo ouvir. Comece a ouvir essas palavras de fé que eu tenho liberado aqui. E você vai ver que você vai ser desbloqueado. Vai acontecer um BUM no seu espírito. Você vai fazer, uau, agora eu estou entendendo isso aqui. Uau, agora eu estou entendendo aquilo ali. Então não é só a unção que está sobre essa palavra, sobre a minha vida, mas também a palavra liberta. A palavra transforma. Porque é da vontade de Deus que todos sejam salvos, mas que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Pegou aí as chaves espirituais? Então compartilha aqui nos comentários. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação para que você receba sempre mensagens novas. Compartilhe aí, aqui embaixo aqui tem um compartilhar. Vai compartilhar com mais pessoas. Se inscreve e vamos transbordar. Porque o que já foi, o que será também já foi.